A gente tem falado sobre a proximidade de Deus, onde Deus está, se Deus está perto, está longe, se ele está presente, se ele está ausente. Mas isso leva a gente a pensar: Deus, ele não está longe da gente, mas e a gente? A gente está longe de Deus? Eu sou Felipe e eu vou responder essa pergunta em 3 minutos, ou menos. A humanidade, de maneira geral, ela se colocou numa posição de uma distância dela em relação a Deus. Se a gente for pensar no relato bíblico, a gente tem a narrativa da queda, um momento em que Deus e o ser humano se separaram. Mesmo que você não pense muito na questão narrativa da coisa e vá mais para uma questão simbólica, a gente ainda assim tem um momento em que o ser humano caminhava com Deus, em que ele era mais puro, livre da maldade, vivia um estado de pureza e inocência, por assim dizer. E, por decisão própria, esse ser humano se separa de Deus, passa a ter os seus passos conduzidos pela sua própria vontade. Então, é esse ser humano que decide deliberadamente se afastar de Deus. E o que afasta o ser humano de Deus é aquilo que a gente chama de pecado. A gente tem que contextualizar o que é pecado aqui, porque muitas vezes a gente pensa pecado como um comportamento pontual que é considerado errado. Mas quando a gente fala do pecado, a gente está falando de uma natureza que nasce no ser humano a partir do momento da queda. A natureza que inclina a gente para a rebeldia, para andar separado de Deus. Por mais que, de certa forma, a gente quer voltar para aquele princípio em que a gente andava junto com Deus, tem uma coisa dentro da gente que nos afasta disso. Essa distância gerada pelo pecado, ela parecia intransponível, mas através de uma pessoa, ela tornou-se uma distância possível de ser vencida. Porque quando a gente pensa na figura de Cristo, ele existe, ele se fez presente na terra e se sacrificou aqui na terra em prol dessa reconciliação, para trazer a gente de novo para perto de Deus, para devolver a gente para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Então, eu posso estar longe de Deus, você pode estar longe de Deus, mas o fato de estarmos distante de Deus não é uma sentença, não é uma coisa impossível de ser vencida, não é um problema sem solução. A solução está na reconciliação. E a reconciliação entre a gente e Deus, ela acontece através de Jesus Cristo.